Você já se perguntou, talvez, quais princípios como empreendedora você deveria ter para começar a vender lingerie? Pois é, esse questionamento nos foi feito bem recentemente lá na nossa página do Instagram e eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais nele aqui com vocês logo após a vinheta. E olha só, antes de mais nada, acho importante, até para garantir que estejamos todas na mesma página, na minha opinião, princípios são basicamente como filosofias de vida que você leva como um padrão para si mesma, né? Por exemplo, na minha vida pessoal mesmo, eu possuo diversos princípios de coisas que para mim são inegociáveis porque eu sei que justamente me ajudam a tornar uma pessoa melhor. E um deles justamente é o ato de compartilhar conhecimento, e é por isso que justamente eu faço o que faço. E por consequência, claro, eu acabo obtendo bons resultados a partir disso também. E aí eu exemplifico isso porque é mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu quero seguir para lhes auxiliar justamente a criar padrões, por assim se dizer, que justamente vão desenvolver princípios na sua vida de coisas que são inegociáveis para justamente estar refletindo de forma positiva no seu dia a dia como empreendedora de uma marca de lingerie. E aí, pois bem, sem mais delongas então, e já indo direto para o nosso primeiro princípio aqui, que na minha opinião é talvez o mais importante de todos, é justamente o princípio da persistência, ou o ato de persistir. Ou seja, para empreender, você precisa ter um princípio na sua vida que seja a persistência. Você precisa ser persistente, persistir justamente nos objetivos que você possui. Isso porque a jornada do empreendedorismo, por assim se dizer, é de muitos altos e baixos, e é muito comum a gente ter períodos de baixo onde justamente a gente fica tão desanimado a ponto que a gente chega a considerar desistir de tudo. E aí eu digo isso porque infelizmente a gente já presenciou, né, muitas pessoas em suas respectivas marcas que se sentem num marasmo, por assim se dizer, esperando a motivação vir para aí sim agir e fazer algo de diferente na sua marca. Porém, a grande questão aqui é que se você espera motivação para justamente estar agindo, eu infelizmente vou ter que te dizer que ela não vai vir. Isso porque a primeira coisa que você precisa, e por isso que esse justamente é o nosso primeiro princípio aqui que eu menciono, né, trago ele como um dos mais importantes, se não o mais importante, que é justamente a persistência, a dedicação. Quando você age na base da força de vontade mesmo, os resultados começam a aparecer aos pouquinhos e aí sim justamente você começa a se sentir motivada porque você está vendo que a sua marca está trazendo resultados, né? Você começa a colher os frutos daquele seu esforço. Uma coisa é consequência da outra. Então um grande primeiro insight aqui é que você não pode esperar a motivação para só então agir. Você precisa agir primeiro na base da persistência, da dedicação, da força de vontade. Os resultados da sua marca vão começar a aparecer de forma natural e aí sim você vai ir começando se sentindo cada vez mais motivada. E aí acontece basicamente o que a gente sempre fala, né? Uma metáfora em vários exemplos aqui. A bola de neve do bem começa a acontecer porque aí talvez num dia que você não esteja tão dedicada, tão persistente, porque é normal a gente ter picos justamente, né, de altos e baixos. Aí você vai sim na base da motivação, porque basicamente você vai ver, pô, eu fui na dedicação primeiro, tô obtendo bons resultados, me sinto mais motivada, vou fazer acontecer aqui porque justamente eu sei que se eu já alcancei esses resultados, eu posso ir ainda mais longe. Mas se fosse pra gente resumir então em apenas uma frase, esse nosso primeiro princípio aqui seria basicamente não deixe os seus resultados à mercê da motivação, porque alguns dias você não vai estar motivada e nesses dias você vai precisar basicamente da persistência para ir plantando dia após dia, de pouquinho em pouquinho, para no médio e longo prazo você colher grandes frutos. Já o nosso segundo princípio aqui, e ele é duplo por assim se dizer, de certa forma, é a integridade e a honestidade. E esse, até por se dizer, são alguns valores que a gente possui lá na nossa marca para que justamente eles funcionem como a base da construção de uma boa relação com as suas clientes. Ou seja, a nossa equipe aqui, ela sempre será íntegra e honesta com as nossas clientes e pensando sempre no melhor para elas e nunca para nossa marca, né? Quando a gente pensa e coloca a nossa cliente no centro de tudo, os resultados positivos para nós vêm como consequência justamente do bom trabalho íntegro e honesto que a gente oferta para as pessoas. Portanto, a partir do momento que você decide ter princípios na sua vida, como honestidade, integridade, transparência, né, ser uma pessoa correta, você começa a obter bons resultados de forma natural, sem justamente ser necessário que você rompa esses princípios. Já o terceiro deles, e igualmente importante, é o princípio de sempre buscar a evolução, ou seja, de não aceitar, né, uma zona de conforto e sempre desejar estar em evolução constante. E aqui eu falo tanto no sentido de, inicialmente dele, né, do
seu conhecimento próprio, para que justamente quando você aprenda determinadas estratégias, gatilhos, que seja, enfim, coisas positivas vão refletir diretamente na sua marca. Ou seja, nunca mesmo deixe de sempre estar estudando, buscando novidades e se desenvolvendo como pessoa, que, como eu disse, por consequência vai estar refletindo. Você é sempre o espelho da sua marca. Isso porque dentro desse princípio, né, eu gosto de ter outro, de justamente ter o pensamento de que conhecimento é a única coisa na nossa vida que ninguém pode tirar de nós mesmos. E portanto, assim, se você entender a base fundamentalista, né, das estratégias do empreendedorismo, por assim se dizer, mesmo quando você tiver os ciclos e ele estiver na parte baixa, né, de um grande ciclo macroeconômico, podemos dizer assim, a sua marca será menos afetada, porque justamente o conhecimento certo vai estar lhe servindo como guia. Isso porque quando você adota esse princípio na sua vida, você basicamente sabe como agir frente a qualquer situação que aconteça, ou justamente se não sabe, você tem esse pensamento de evolução constante, você vai atrás de saber, você fica inconformada porque você pensa assim, não tem como eu não saber disso, eu vou buscar esse conhecimento para justamente passar por cima dessa barreira ou dessa estratégia, enfim, que eu estou bolando aqui, que eu estou justamente planejando na minha marca, porque eu não aceito, por assim se dizer, que eu não tenho conhecimento desse referido tema. E aí, claro, aqui mais uma vez eu estou falando de princípios pessoais seus, por assim dizer, você como empreendedora tem que ter, mas que basicamente refletem na sua marca, ou seja, o mesmo serve para sua empresa também, no sentido de que quando você conquistou um objetivo, legal, né? Super da hora, comemora, vai pra cima mesmo, mas já começa a traçar novos objetivos, porque justamente você busca a evolução e o crescimento constante. Eu gosto de pensar também que justamente o ser humano ele é movido por desafios, né? Novos desafios que vão surgindo, você quer conquistar aquilo, depois outro, de passo em passo, você justamente vai obtendo um crescimento constante, sempre em movimento, até porque basicamente não existe crescimento dentro de uma zona de conforto, ou seja, não existe você ficar parada, né? A gente só se sente, como eu mencionei anteriormente, num marasmo, talvez estagnado, mas isso não existe. Ou você está crescendo e evoluindo a sua marca, ou justamente você está retraindo a sua marca. Se você está em movimento, buscando justamente sempre evoluir, você vai estar crescendo. E se talvez você sente assim, acho que minha marca já está bom, chegou num estágio legal para mim, acho que agora é só eu manter. Não existe isso. Se você estiver mantendo a sua marca, tudo vai estar em constante evolução, justamente movimentando sempre para frente. E quando você está com esse sentimento de justamente estar mantendo, né, aquela boa zona de conforto da sua marca, na verdade você vai estar retraindo, ou seja, ou você cresce ou você retrai. Ficar estagnado não existe. E aí, por fim, então, pra gente finalizar aqui, trazer um princípio que talvez se une com todos os outros, é basicamente ter o princípio de ser uma pessoa comprometida, ou seja, quando as pessoas pensam em você, elas falam assim, nossa, fulano é uma pessoa comprometida. Quando ela diz que vai fazer algo, ela simplesmente vai lá e faz. Ela é comprometida com a vida dela, com os objetivos dela, com a empresa dela. E aqui eu até usei um exemplo de justamente das pessoas mencionarem que você justamente é uma pessoa comprometida, mas, digamos assim, esquece os outros, faça isso por você. Respeite o combinado, o comprometimento que você tem consigo mesma, com a sua família talvez. Imagine quantos objetivos, né, principalmente com você do futuro, você traçou para sua vida lá na frente, para sua família lá na frente, talvez condições melhores. Então comprometa-se consigo mesma, respeite os seus objetivos e justamente vá sempre em busca deles, combinado? Mas aí com isso então, pra gente resumir como um todo esse vídeo, até nos encaminharmos pro fim dele e aqui trazendo mais na parte prática, por assim se dizer, a gente mencionou muita teoria, mas pensando justamente como que você pode estar aplicando todos esses princípios tanto na sua vida pessoal para estar refletindo justamente na sua marca, as dicas são as seguintes. A primeira delas, e principalmente para quem está começando, justamente mais no começo da sua marca, é foque sempre em validar suas peças, né, as suas vendas e vá em frente. Não espere que esteja tudo pronto, justamente dependa da motivação para que você haja, né, ter tudo perfeitinho ali, não, vou planejar tudo aqui nos mínimos detalhes e depois eu começo. Não existe basicamente você já ter tudo validado no primeiro passo que você está dando. Justamente o primeiro passo vai ser para você validar de passo em passo e estruturando o crescimento da sua marca. Então, comece hoje com o que você tem hoje, obviamente, com os princípios que aqui mencionamos, se você achar válidos, né, justamente para você e para sua marca, e vários outros, né, que você considera crucial além dos que aqui mencionamos. E a nossa dica final aqui é que basicamente você comece pequena, mas sempre pensando grande. Isso porque quando a gente está começando, por mais que a gente esteja buscando se desenvolver, na prática a gente vai cometer erros, porque afinal a gente não sabe de tudo. Tem muita coisa que a gente aprende na teoria,
teoria, mas a gente só valida na prática mesmo, para entender algum conhecimento que a gente aprendeu anteriormente. Então, faça vendas ali na sua região, para pessoas que você conhece, vai cometendo pequenos erros para que justamente quando eles são menores, você está começando pequena, talvez com investimento mais baixo, validando as suas peças, suas vendas, fica muito mais fácil de você mudar a direção, né? A gente sempre usa essa metáfora aqui, se você tem um transatlântico, um navio muito grande, quando você gira ali nossa, me fugiu o nome agora, mas você está girando ali a direção, por assim se dizer, vai demorar muito mais tempo do que se você tivesse um barquinho, né? Você está começando pequena, validando ali as suas peças, suas vendas, fica muito mais fácil de mudar a rota se você perceber, opa, eu estou indo para cá, mas talvez para cá seja melhor, porque justamente você está fazendo a validação inicial da sua marca. E aí, é claro, a dica final para você que já está com uma marca em andamento é justamente julgar os princípios que aqui trouxemos, que você considera válido e só inserir basicamente na sua jornada que já está em andamento. Mas também para quem está começando e busca mais um direcionamento detalhado, aproveito então para recomendar o nosso e-book do passo a passo, justamente para você iniciar. O link para saber mais vai estar aqui na descrição, por lá a gente tem tudo detalhadinho, do mais básico ao mais avançado mesmo, para você estar começando a sua marca. Com isso então a gente encerra esse nosso vídeo aqui, esperamos de coração que você tenha gostado dos insights e dicas de princípios que aqui trouxemos, que eles realmente possam ser válidos e lhe auxiliar na sua jornada como empreendedora, tá bem? Obviamente, qualquer dúvida ou sugestão que você tiver, pode deixar aqui nos comentários que a gente sempre está lendo todos. E também, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Caso ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu fico por aqui e até a próxima!